Fala galera, Prof. Loureiro aqui, e nesse vídeo a gente vai resolver uma questão de geometria espacial do IME. E antes de eu não quero nem ler o enunciado agora, pessoal, porque eu quero que você pause, tente ler, tente desenhar esse negócio. E essa é a primeira missão da questão, era conseguir desenhar esse negócio de uma maneira, sei lá, de uma maneira minimamente boa, certo? E a solução proposta por vários e vários cursos, pessoal, ela envolvia um desenho, né, que ela mostrava o tetraedro mais intuitivo e o primeiro tetraedro que a gente desenha quando a gente vê uma questão de geometria espacial, né, quando vê um tetraedro, que é assim. Então vamos lá, ele fala que o Q é o ponto médio do AB, não é isso? Então tem um ponto médio aqui, Q. P é um ponto sobre a aresta AB entre Q e A, né? Então tem um ponto Q, tipo, aqui. Tem um ponto P aqui, perdão, entre Q e A, é projetado nas arestas de AC e AD. Aí você fala, projetado? A gente vai traçar fazendo 90 graus, né? A gente está falando de vir aqui, traçar assim, né? Fazendo um 90 graus, assim. 90 graus, tipo, assim. E assim, né? Tipo assim. E aí já fica complicado de ver as coisas. Sobre os pontos M e M', né? Então no AC é um M e no AD é um M'. Beleza. Respectivamente, e também nas arestas BC e BD. Então eu vou pegar P e vou projetar também em BC e BD, né? Que maluquice, velho. Então eu vou projetar tipo assim, né? Meu Q já tá aqui todo, né, fora do lugar. Eu vou apagar esse ponto Q logo aqui, porque vai ficar complicado, né? Aí, aqui vai ser o N', o N vai ser sobre BC, né? Então aqui é N, aqui é N', beleza. E aí vai, respectivamente, o plano M', N'. Você fala, socorro, velho. Que maluquice é essa? Então, eu vou até... Por que eu botei esse outro aqui? Nem sei, cara. Vamos lá. Vamos pegar todo mundo aqui e dar uma copiada aqui. Aí você fala, ele está falando realmente de um plano que divide o tetraedro, né? Divide o tetraedro em dois sólidos. Pô, aqui tá difícil de colocar esse rapaz, né, velho? Porra, velho. Enfim, vocês entenderam. Meu programa não tá deixando eu desenhar essa linha aqui. Vocês entenderam? Aí tem esse plano aqui. Divide o tetraedro em dois volumes na razão de 1/4. Determine QP, esse segmento daqui, em função da aresta do tetraedro. Cara, eu vou ser bem sério com vocês. Eu tentei desenhar isso no papel e eu só não consegui, tá? Eu só não consegui desenhar isso aqui no papel. Não consegui visualizar o que é para fazer direito, né, e tudo mais. E aí, quando isso acontece, eu apelo para outra coisa, né? Então, ó, a moto aqui me atrapalhando de novo. A solução proposta por vários cursos envolvia esse desenho, certo? E era algo mais ou menos assim, ó. Aí aqui tá tudo muito bonito, né? Ele traçou aqui, tá pontilhado, e ele envolve traçar um plano paralelo aqui à base, né? Etc., que é um raciocínio extremamente válido na prova do ITA e do IME. Já tiveram algumas questões de tetraedro onde a solução era realmente você traçar um plano paralelo a um dos lados, né? Então é por isso que os cursos estão com esse raciocínio. Mas eu vou deixar para resolver do jeito que os cursos resolveram lá no meu lugar de conteúdo extra no meu grupo do WhatsApp, certo? Links vão estar aqui na descrição. Se você quiser sugerir questões, tirar suas dúvidas, tem tudo lá. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo. O que eu quero mostrar para vocês, pessoal, que foi o jeito que eu consegui resolver, envolve uma espécie de arma secreta, que é uma nova visão do tetraedro regular, certo? As provas do ITA e do IME, elas são cheias de surpresinhas, né? E elas às vezes exigem que a gente saiba enxergar um certo sólido de maneiras não tão convencionais. Então, por exemplo, o tetraedro, né? Muita gente coloca um dos lados aqui num plano meio que horizontal, né? E enxerga ele como pirâmide, certo? Mas não foi só uma vez que o ITA ele largou algo desse tipo aqui, ó,
seja um tetraedro regular com seus vértices sendo os vértices de um cubo. Aí você fala, oi? Oi, como é que é o negócio, rapaz? E aí, muita gente olha para isso e a primeira intuição que a pessoa tem costuma ser pegar esses vértices aqui, ó. Pegar algo tipo assim, ó. Pam, pam, né? Fazer algo desse tipo aqui. Só que isso não é um tetraedro regular, pessoal, né? Os triângulos não vão ser equiláteros, não é isso? Então você fala, uai, como que vai ser como é que vai funcionar esse tetraedro então, né? Como que vai funfar isso? E aí você começa a pensar, né, em loucura após loucura. E bem, a parada aqui é que, pô, o tetraedro tem que ter todos os lados iguais, não é isso? E todos os ângulos têm que ser de 60 graus. Então não vai rolar pegar as arestas, porque as arestas sempre formam 90 graus, então tem que pegar outra coisa, né? Então o que a gente vai pegar, pessoal? A gente vai pegar diagonais, minha gente. Olha que sensacional. A gente vai pegar diagonais, certo? Mais ou menos assim, ó. E aí, ó, isso daqui agora, a gente vai ligar aqui, ó. Deixa eu botar meio que pontilhado aqui, ó. Pã. E pã lá atrás. E aqui, ó. Esse é o tetraedro com os vértices sendo os vértices de um cubo, certo, pessoal? Isso aqui parece meio doido, é meio estranho, não é isso? Então, para quem está ainda com um pouco de dificuldade de enxergar, ó, aqui está, certo? Aqui fica mais tranquilo de enxergar, certo? Temos um cubito aí e esse daqui é o tetraedro, certo, pessoal? Maravilha. E aí, pessoal, você pergunta, tá, professor, isso serve de quê? Primeiro, repare que isso te dá um novo nível de simetria do tetraedro na nossa cabeça, certo? Coisa que a gente não estava acostumado a imaginar. E esse formato, galera, ele permite algumas coisas, ele torna algumas coisas muito mais fáceis. Por que eu botei 2 aqui? Enfim, algumas coisas, algumas análises do tetraedro ficam muito mais tranquilas quando você enxerga assim. Um exemplo muito clássico é quando se pede a distância entre duas arestas opostas, né? Que, caramba, tipo, isso é um exercício que o pessoal morre de dificuldade de fazer justamente pelo desenho desse formato daqui não ser muito favorável a isso. Então, por exemplo, não é muito lógico quando você desenha o tetraedro da forma de pirâmide que essas duas arestas opostas aqui, ó, elas são perpendiculares, elas são ortogonais. Aqui é meio, tá claro que é, né? Porque isso aqui é perpendicular, então isso aqui é perpendicular, é ortogonal. Pronto. E o pior, distância entre duas arestas, galera. Olha que viagem. O lado aqui é aresta raiz de 2, não é isso? Isso aqui é só aresta. Então, essa distância aqui entre os lados opostos é simplesmente o lado do tetraedro dividido por raiz de 2. Olha que loucura, né? E no final do vídeo ainda, eu vou estar te mostrando, né, uma outra aplicação muito interessante disso. Então aqui está a imagem bonitinha para quem queria ver, certo? Enfim, aí você fala, tá, professor, legal, bacana, mas para que raios você fez isso daí? Então, pessoal, isso daí é uma estratégia que eu tenho para trabalhar com o tetraedro. Quando fazer a questão com a visão de tetraedro de pirâmide não rola, quando eu não consigo fazer, eu penso no tetraedro no cubo, certo? Eu penso nisso daqui. Então, isso daqui é uma representação do que seria a questão pensando num tetraedro com vértices no cubo, certo? Então, ele fala que ele traça, aqui está o ponto P, aqui está o ponto Q, certo? Ele traça as perpendiculares aqui aos lados e eu fico com algo mais ou menos assim, certo, galera? E aí, agora, as coisas, pelo menos para mim, né, quando eu desenhei desse jeito, as coisas ficaram um pouco mais, sei lá, para mim fez um pouco mais de sentido ver vendo a figura dessa maneira aqui, né? Então, para quem ainda não está conseguindo ver direito, tá aqui, ó, no GeoGebrinha, certo? Maravilha, que delícia. A gente pode até ver aqui, ó, como é que vai funcionar o P mudando, né? A questão fala que o P está entre A e Q, né? Mas tecnicamente tanto faz, né? Tanto faz, vai ficar isso aqui, né? E aí, pessoal, o que a questão diz, né? A questão diz que o plano, né, desses 4 pontos aqui divide o tetraedro em 2 volumes
com razão de 1 para 4. Então, eu quero que você veja isso aqui no GeoGebra mesmo, tá? Eu acho que fica mais interessante, né? Ele vai ter aqui, ó, um plano passando por esses 4 pontos, certo? E eu quero que você veja que pela simetria, pensando desse jeito aqui, é meio lógico que esse lado daqui, M', é paralelo ao NN', certo? E ele está falando que isso divide o tetraedro em 2 volumes na razão de 1 para 4, certo? Sendo assim, né, o que eu vou ter? Eu vou ter que, aqui o que a gente já tinha visto, né, a imagem de lá, e aí eu vou ter que isso aqui é um V, e isso aqui é um 4V, não é isso? E aí a grande pergunta era, como é que eu vou calcular o volume desse trambolho aqui? Porque, em teoria, né, a questão acaba aqui, porque tipo, pô, eu vou calcular esse volume V, né, em função de alguma coisa que define o ponto P, né, e vou dizer que esse volume é 1/5 do volume do tetraedro e eu vou achar, né, qual que é essa grandeza que define P. Pode ser esse valor aqui que é o que ele quer, né, ele quer PQ em função de A, mas enfim, isso aqui a gente decide depois, não importa muito. E aí, galera, como eu falei, alguns cursos, como eles viram o tetraedro assim, né, eles fizeram um plano paralelo a uma das bases, né? Aí gera um tronco de pirâmide, que não sei o que, etc. Isso aqui é um tronco de pirâmide. Não foi isso que eu vi, porque na minha visão, né, quando eu olho para isso daqui, pessoal, eu penso em outra coisa, certo? Você pensa no quê? Vamos lá. Eu olhei para isso aqui e eu falei, cara, que bom seria se isso fosse um tronco de pirâmide, né? Parece, lembra. Só que eu não pensei em uma paralela a uma das bases. Eu pensei logo num negócio meio bruto, assim. Deixa eu tirar esses P1s aqui, ó. Eu pensei logo nisso daqui, ó. Pô, fecha traça dois planos aqui, 2 secções perpendiculares a essa aresta daqui, pessoal. E aí, ó, eu vou quebrar esse polígono de cima aqui em um tronco de cone, que é isso, em tronco de pirâmide, perdão, e duas outras pirâmides, né? E ó, que legal, ainda posso mexer aqui no P, não é isso? Que maravilha. Então, ó, vamos voltar aqui. Voltando, o que eu tenho? Eu tenho isso daqui, certo? E aí, eu quero entender como que vai ser esses sólidos, né, pessoal? Só não estou entendendo direito. Aí eu novamente, né, separei esse sólido aqui no GeoGebra para a gente ver melhor. Esse sólido ele é assim, ó, certo? Espero que tenha dado para entender o que está acontecendo, ó. Eita, o que eu fiz aqui? Esse rapazinho daqui eu dei uma rodada nele e ele é isso aqui, certo? Com os traços aqui já. E aí, galera, o que acontece? Esse daqui é o tronco de, isso aqui é o tronco de pirâmide e mais 2 pirâmides aqui, uma em cima e uma embaixo, certo? Ou seja, tá pronto para fazer agora porque eu sei o que eu vou precisar fazer, né? Então, pessoal, eu preciso lembrar, obviamente, né, de como que se calcula, obviamente, o volume de uma pirâmide, que é a área da base, né, isso aqui é uma área da base, a altura vai ser isso daqui, então área da base vezes a altura sobre 3, e eu tenho que lembrar como é que se calcula o volume de um tronco de pirâmide, galera. Tá? Isso daqui é meio underground, é coisa mais de turma Itaime, caiu na FUVEST ano passado, então não é só uma coisa de Itaime, né? Mas é um clássico de Itaime. Que é quando você secciona uma pirâmide assim, certo? E aí, pessoal, isso daqui vai vir através da relação de uma fórmula, a clássica, né? Ela envolve as 2 áreas, né? Essa é a 1 e a 2, e a distância entre essas áreas aqui, certo? E aí dá motoqueiro. E aí, volume de tronco vai dar essa insanidade aqui. Meu Deus, professor, eu tenho que saber isso para o do IME? Tem, tá? E não é um tem tipo, sério, não, tem que, não invente de ir para essa prova sem saber isso, tá? Você vai se ferrar. A prova supõe que você tem isso daqui, que você sabe disso aqui desde os seus 8 anos de idade, tá bom? Aí, beleza, massa. O que eu preciso fazer agora, né? Eu tenho que voltar aqui, pessoal, e eu tenho que entender o que define esse ponto P, né? Aí, galera, o que acontece? Muitos cursos, eles colocaram
um X aqui. E aí falaram, ah, tudo isso aqui é um A, né? E aí começaram, né? Pô, vou definir tudo em função de X e A e eu acho X em função de A. Só que, galera, quando você bota umas variáveis quaisquer assim, você começa a sair com uma conta um pouco meio brutalizada, certo? Que pode não ser muito interessante no meio de uma prova. Então, às vezes, você pode escolher outras variáveis, né? Que auxiliem mais o seu cálculo e burlem o processo de gerar frações, né? Que é o que vai acontecer bastante aqui. Então, por exemplo, quando eu fiz essa questão, eu falei, bem, isso aqui vai ser um X e isso aqui vai ser um Y, certo? Eu fiz isso. Ou melhor, vou vir aqui para cima, vai. Chamei isso aqui de X, isso aqui de Y. Pronto, eu falei que X mais Y era igual a A. Aí eu, pronto, vou começar a mexer com X e Y. Aí eu, pô, peraí. Na primeira coisa que eu fiz aqui, que foi, pô, aqui eu tenho um ângulo de 60 graus nessa face daqui, né? Esse ângulo assim. Então, esse triângulo retângulo aqui é um triângulo notável, né? Então, eu tenho como calcular esse tamanho daqui, né? Esse BN', né? O BN', que vai dar Y sobre 2. Quando eu fiz isso, eu falei nem a pau que vai ser X e Y. Eu vou chamar de 2X e 2Y, para que isso daqui seja Y. E aí, esse tamanho aqui também, se eu quiser, é um Y raiz de 3, certo? Ou seja, eu preciso melhorar um pouco minha vida, né? Porque a questão pode ficar absurda e trabalhar com fração, né? Pode ser um negócio muito brutal. Então imagina você dividir por 2 já aqui. Se eu botasse o x aqui, ia ficar a menos x aqui e aqui a menos x dividido por 2. Pô, isso é só o começo das coisas, certo? Aí maravilha. Visto isso daqui, eu tenho que é 2x e 2y. Aqui então vai ser x, aqui vai ser y, né? Só que na hora em que eu dividi o tetraedro assim, o sólido, né, resultante desse jeito, aí veio outra pedrada na minha cabeça, porque foi, caramba, peraí, esse tantinho daqui, ó, eita, travou tudo aqui agora, esse tantinho daqui, ó, virou um x, não é isso? Só que aí aqui de novo, aqui é 60 ainda, né? Então tem outro 90 graus, então essa zorra daqui vai ser x sobre 2, eu, pô, dividir por 2 de novo. Eu falei, nem ferrando, velho. Dane-se. Isso aqui vai ser 4x. 4x. Aqui vai ser 4y. E aí 4x mais 4y é igual a A. Isso aqui vai ser 2y. Isso aqui vai ser 2y raiz de 3 se eu precisar. Isso aqui vai ser 2x. E aí, finalmente, de novo aqui, ó. 4x. Eita. 4x. 4y, certo? Aí isso aqui vai ser 2y, 2x. E aí, quando eu traçar isso daqui, esse tantinho verde agora, ele é 2x, certo? E isso aqui é, perdão, 2y, né? E isso aqui é y. Só que loucura, né? Tudo era 4y, né? Então, esse tanto aqui agora é 3y, né? E de maneira análoga, né? Isso daqui vai ser um 2x, isso aqui vai ser um x, e isso aqui vai ser 3x. Certinho, minha gente? Então, quando eu vi isso daqui, eu falei, pronto, agora as coisas estão mais interessantes, não é mesmo? Então, eu vou ter que esse tamanho inteiro aqui, ó, ele é 3x mais 3y, isso daqui é y, e aí tem algumas coisas ainda interessantes para ver, porque eu preciso calcular essas áreas de base aqui, né, esses rapazes. E aí, o que a gente tem que ver, pessoal? Esses triângulos aqui, ó, que eu desenhei, eles estão aqui, ó. Eles são esses triângulos aqui, certo? Esses triângulos, eles têm o lado de... Aí que tá, aqui era 2x, não é isso? Aqui é x, aqui então é x raiz de 3. No caso, y, né? Estou trocando x com y, muito bom. Y raiz de 3. A mesma coisa vai valer para esse rapazinho daqui, só que com x, não é isso? Então, maravilha. O que eu quero então? Eu quero entender esse triângulozinho daqui, né? Para eu conseguir calcular o meu tronco de cone e posteriormente a minha pirâmide, inclusive, né? A minha pirâmide também. Então, meu triângulo, ele tem lados o quê? Ó? Y raiz de 3, Y raiz de 3, né? X ou X. E esse lado daqui, pessoal, aí é outra coisa que também não é tão fácil de ver. Isso daqui, deixa eu voltar aqui para o GeoGebra para a gente ver melhor, vai.
eu quero que você veja que esse triângulo daqui, ó, com BMM', é um triângulo equilátero, galera. Porque o triângulo grande, né, a face do tetraedro não é um triângulo equilátero. Então, isso daqui tem o mesmo valor desse rapazinho aqui, ó. Que era o quê? Ué, era o 2y, né? Isso aqui era um 2y. Então, esse tanto daqui, né, que é esse tamanho esse tamanho daqui, né? Ele é um 2y. Aqui é um y raiz de 3 e um y raiz de 3. Ou, e no caso aqui, né, vai ser com 2x, aqui com x raiz de 3 e x raiz de 3. Então, essa era a parte realmente complicada de entender com esse método, tá? Não vou dizer que é um método fácil, não vou dizer que ele é melhor do que os outros cursos propuseram, certo? Mas foi o meu método, o método que eu encontrei, certo? E deu certo. Então, ó, meu triângulo é esse aqui, eu tenho que descobrir a área dele em termos de x, certo? Então, maravilha. Para isso, eu preciso calcular a altura deste triangulinho, que é isósceles, né? Maravilha, aqui vai ser x, aqui vai ser x, aí é h, que delícia, muito fácil, muito tranquilo depois disso, certo? A gente acha aqui que a altura, ela é x raiz de 2, ok? E aí, a área desse triângulo, então, né, vai ser metade de base vezes a altura sobre 2, e aí a minha área, ela vira x ao quadrado raiz de 2. A professora, e a do y, adivinha, né? Adivinha, é a mesma coisa, só que com y, é isso. Então, o meu A2 vai ser y ao quadrado raiz de 2. Então, aqui no caso, né, seria o meu A1, aqui embaixo, e aqui em cima, no caso, seria o meu A2, certo? Maravilha. Ok, então, agora, pessoal, é mãos à obra, pô. Por quê? Pô, eu já tenho essas áreas aqui, né? Eu já tenho essas áreas aqui. E a parte mais interessante desse tronco de cone que eu fiz, pessoal, é que a altura dele é esse valor aqui, é esse próprio 3x mais 3y. Professor, por quê? Por quê, rapaziada? Esses dois segmentos aqui são perpendiculares, né, a esse segmento aqui. Isso quer dizer que o segmento ele é perpendicular ao plano, certo? Quando você tem um segmento perpendicular a duas retas distintas de um plano, ele é perpendicular ao plano como um todo. Então isso aqui é a altura desse tronco de pirâmide, certo? Então, o que eu tenho para fazer aqui? Rapaz, sem zoeira. Volume é esse trambolho todo. Professor, peraí, volta, vambora, vamos lá. Eu usei aqui volume de tronco de cone, aqui, nesse daqui, certo? Volume de tronco de cone aqui. E para calcular esses aqui, ó, eu só fiz o quê? Eu fiz A1 vezes x sobre 3, que é a altura volume da pirâmide, pessoal, tá? Só isso aqui, ó, aqui em cima e embaixo, tá? Então, o A1, ele é x quadrado raiz de 2, aqui vai ser A2 vezes y sobre 3, a gente comentou, né? Assim como isso daqui é a altura do tronco de cone, x e y são as alturas das pirâmides, certo? Então, esse daqui é o meu bendito volume do sólido em função de x e y. Professor, eu vejo isso no meio da prova, eu paro, né? Eu saio correndo. Eu te entendo. Eu também. Eu chegaria nisso daqui e eu pulava para alguma outra questão que eu tivesse mais confiante de fazer, né? Mas aí que tá, pessoal. A gente tem que ter um pouco de fé às vezes, porque assim, por mais que seja uma conta brutal e o medo de estar errado é muito grande, comece a ver que tudo tem raiz de 2, certo? Então isso aqui vai colocar em evidência, talvez cortar, né? Então tem que ter um pouco de fé, certo? E aí eu vou mostrar para vocês, finalmente, o que eu falei no começo do vídeo, que é uma aplicação muito interessante sobre ver o tetraedro em um cubo, certo? Porque é o seguinte, quando a gente vai fazer o cálculo de volume de tetraedro, né? Muita gente se confunde, muita gente fica bugada, muita gente tenta decorar o negócio, coisa que eu nunca faço, porque eu sei que tem um raiz de 2, mas eu sempre acho que eu vou confundir, achar que é raiz de 6, raiz de 3, então eu nunca decoro, eu sempre faço na hora. Mas quando você enxerga isso no cubo, fica muito mais interessante. Por quê? Veja só, o volume do cubo, ele é lado ao cubo, não é isso? A gente sabe o que é isso aqui. Tá, beleza. Então, em vez de eu calcular o volume do tetraedro, eu vou calcular o volume do cubo e eu vou tirar
outros volumes, os volumes ao redor, que são volumes de pirâmides, pessoal. Olha só, são pirâmides. E essas pirâmides, elas têm um volume muito fácil de calcular, porque a área da base delas aqui, ó, é lado vezes lado sobre 2, então lado ao quadrado sobre 2. A altura vai ser o próprio lado, né? Então tudo isso sobre 3, né? Então o volume do tetraedro vai ser o volume do cubo menos, aí que tá, quantas pirâmides dessa eu posso tirar, né? Eu posso tirar essa daqui, eu posso tirar mais uma aqui com essa base daqui, ó, e a altura aqui. Então, duas aqui com as bases aqui embaixo e mais duas aqui com as bases aqui em cima, certo? E as alturas sendo aqui. Tem essa daqui e tem uma aqui atrás, certo? Ou seja, 4 pirâmides. Então, 1/3 de área da base vezes, eu esqueci a altura, né, Lucas? Vezes a altura, que é L. Foi mal. Ok? Então, magicamente, a gente acha aqui, sabendo que L raiz de 2, né, é a aresta do tetraedro, né? A gente diz, então, que o L ele vai dar A raiz de 2 sobre 2. E agora a gente substitui esse L daqui na fórmula de volume que a gente achou. E a gente acaba de achar a fórmula do volume do tetraedro em função de A. Certo? A gente acha esse bendito número aqui. A ao cubo raiz de 2 sobre 12. Talvez possa parecer um pouco complicado para você, porque você está vendo pela primeira vez, tá? Mas eu te garanto que essa estrutura daqui tem mais do que uma utilidade, né? Eu te falei sobre aresta oposta, tem questões da FUVEST que envolvem essa estrutura, então eu ensino isso aqui até para os alunos que vão fazer o USP Unicamp. Mas para a turma ITA, cara, pelo amor de Deus, você tem que saber isso daqui. É uma visão muito interessante sobre o tetraedro, muito interessante, a gente dá mais um nível de simetria, de enxergar o tetraedro de maneira simétrica para você usar como arma aí na sua prova, certo? Então, voltando para a nossa questão, né, que delícia. Eu tinha isso daqui, né, V e 4V. O meu 5V, então, ele vai ser esse A ao cubo raiz de 2 sobre 12, né? Só que lembra, né, a aresta a gente fez lá atrás, que era 4x mais 4y, né? Meu Deus, professor, sério isso? Sério isso. Então, olha só que delícia. Isso daqui é o volume do tetraedro em termos de x e y. Mas a gente acabou de calcular o V em termos de x e y, minha gente. Então é isso, né? Vamos voltar, vamos relembrar aqui, porque relembrar é viver. E, professor, é sério isso? Você vai jogar essa expressão inteira aqui, nesse V aqui? É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. E aí que a gente tem que ter um pouco de fé e, né, um pouco de fé não só na gente, mas no nosso braço, né? De que nosso pulso, de que ele vai sobreviver a esse nível de conta. Porque assim, tem muito aluno que nem sabe o que espera de uma conta dessa, né? O que é um problema. O que a gente espera é uma equação que a gente chama de equação homogênea, né? De duas variáveis, ou seja, a soma das potências de qualquer monômio, né? Vai dar sempre 3 ou 2, depende do caso. E a gente vai encontrar basicamente a razão entre x e y. Não vou comentar muito sobre isso, porque senão esse vídeo vai ficar enorme, certo? Acho que deu para entender porque é que eu não fiz a solução clássica dos cursinhos, né? Porque já tá enorme o vídeo. Então, vambora, pessoal. Sem medo de ser feliz. Eu quero que vocês vejam que a gente pode colocar aqui, ó, um raiz de 2 sobre 3 em evidência em todo mundo aqui, ó. Todo mundo tem raiz de 2 sobre 3, certo? Então a gente vai ficar com esse negócio daqui, certo? E aí, esse 3 aqui eu posso colocar também em evidência, né? Vai ficar 3x mais y, que multiplica x ao quadrado mais xy mais y quadrado. E isso daqui, né? Eu só coloquei o 4 para fora, né? E, enfim, reorganizei. Aí, pessoal, vem uma parte que muito aluno, ele adora, fugir desse negócio daqui que a gente vai mostrar, mas não pode fugir, tá, pessoal? Eu acho que teve um aluno que fez um negócio no vídeo anterior, né, em que ele usou um negócio muito massa, né, que acho que é soma de Newton, para tentar não usar esse negócio, mas no final ele fez uma conta gigantesca só para burlar uma fatoração que você tem que saber para esse nível de vestibular, tá? Não me venha com, eu não consigo gravar, grave, pelo amor de Deus, confia em mim, tá? Confia em mim, velho, pelo amor de Deus. Tem que saber isso aqui pro vestibular dentro do IME, tá? Nem tem que saber, tem que estar na veia, certo? Então vai fazer uns exercícios de álgebra aí sobre esse trambolho daqui, tá? Porque, cara, olha só, você tem que olhar para isso aqui, ó,
e fala, véi, tem x mais y de fator aqui e aqui também, então vai cortar. Vai cortar, então você tem que ter essa visão sim no meio da prova, tá bom? Então olha que delícia, vambora. Uau! Esse rapazinho daqui virou esse rapazinho daqui, certo? Assim, cortou o raiz de 2 aqui, cortou o 3 aqui, né? Virou 4 e cortou esse 4 com cubo, virou 2, certo? Aí deu isso aqui na esquerda, socorro. Vambora. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse x mais y aqui em evidência, minha gente. Não é isso? Então que maravilha, vamos lá, ó. Plá! O 4 quadrado virou 16, certo? E eu só coloquei x mais y em evidência. Repara, só isso, ó. Ó, isso aqui é o que multiplicava x mais y, né? Isso aqui também é o que multiplicava x mais y. Maravilha. Só que agora, o que eu posso fazer? Bem, acho que fica bem claro, né, que x mais y não é zero, né? Então eu posso cortar esses dois caras aqui. Pronto, a gente já reduziu o grau da expressão, né? Então a gente vai ficar organizando aí, né, as coisas, né, fazendo a continha aqui dentro do colchete, né, e expandindo aqui o meu quadrado, o meu quadrado perfeito, eu fico com isso daqui de equação. E, né, para quem já tem um olhar mais amadurecido, já olha para isso e fica feliz, porque a gente vai encontrar a razão x sobre y, pessoal, que é o que a gente quer, pô, é o que a gente queria desde o começo, né? Que aí x mais y eu vou descobrir x e y em função de a. Só que vai dar feio, logo spoiler, vai dar bem feio, então a gente vai ter que ter um trabalhinho de conta ainda, certo? Então, ó, simplificando tudo isso daí, a gente fica com essa expressão daqui, chamada expressão homogênea. Repara, o grau é sempre 2, tá vendo? X da primeira, y da primeira, grau 2, grau 2, grau 2. Pronto, isso aqui é a expressão homogênea. Quando você tem uma expressão homogênea dessa, né? Obviamente, primeiramente, você vai dividir tudo por 2, porque ninguém é maluco. Mas o objetivo aqui, pessoal, é você dividir a equação inteira por y ao quadrado ou por x ao quadrado. Tanto faz, certo? Quando você divide tudo por y ao quadrado, o que vai acontecer? Sobre y ao quadrado, sobre y ao quadrado vai cortar, corta, corta. Sobre y ao quadrado vai cortar aqui. Isso daqui é literalmente o quê? X sobre y ao quadrado. Acho que eu esqueci o quadrado aqui. Muito bom, Lucas. Espera aí. Tem um quadrado aqui faltando. X sobre y ao quadrado. Isso aqui vai dar 11x sobre y mais 2. Pessoas, isso é uma equação do segundo grau na variável x sobre y. 2k quadrado menos 11k mais 2. Inclusive é uma equação, né, recíproca. Não sei o que, acabei de dar aula disso hoje, mas é do segundo grau, não tem muito o que fazer, eu acho. Vamos só realmente meter um báscarazão aí, tá? Não vou fazer a conta com vocês porque, pelo amor de Deus, né, já estamos um pouco mais à frente disso. Então confia em mim, dá isso aqui. X sobre y é igual a 11 mais ou menos raiz de 105 sobre 4. E aí você fala, ok, professor, ufa! E agora? E agora? Acabou a questão? Não. Vamos lá. Lembra que 4x mais 4y, né, era o nosso famoso a, não é isso? E que como a gente fez isso aqui para ser x e isso aqui para ser y, né, o x é menor do que o y. Então isso me diz qual desses dois eu vou pegar, né? Tem que dar um valor menor do que 1 isso daqui. Então a gente descarta o mais x sobre y, é esse trambolho aqui. Massa, descobrimos a razão de x e y. O que ele pede na questão, né? Ele pede para a gente calcular QP em função de A. Professor, pelo amor de Deus, QP. QP. QP é isso aqui, ó. Certo? QP é isso aqui. Então, como que eu vou calcular isso? Vamos lá, muito simples. Quando você tem x sobre y em função, a razão x sobre y, você tecnicamente achou x e y em função de A, certo? Porque 4x mais 4y é igual a z, né? Você pode só isolar e substituir aqui, mas estamos no Olimpo das exatas. Então, vamos ter um pouco mais de criatividade para isso, né? Quero que vocês vejam então, 4x mais y é igual a, certo? E que então, se você soma um dos dois lados dessa expressão deliciosa, o que vai acontecer? O que vai virar isso aqui? Isso aqui vai virar x mais y sobre y. Olha o motoqueiro de novo. E isso aqui vai virar 15 menos raiz de 105 sobre 4. Você fala, professor, pelo amor de Deus, estou ficando nervoso. Calma, calma. Vambora. O que vai acontecer? Vou multiplicar essa equação inteira por 4. Ou melhor, passa esse 4 para cá. Certo?
significa que 4x mais y sobre y é igual a isso aqui. Mas quem que é 4x mais y? Oh, é o a! Oh, meu Deus! Então, a sobre y é igual a 15 menos raiz de 105. Professor, socorro, me ajuda. Daqui, pessoal, você vai tirar que o y sobre o a é 1 sobre 15 menos raiz de 105. Você vai racionalizar isso e você vai achar que é 15 mais raiz de 105 dividido por 20. Ok? E aí você fala, ufa, ufa. Então, y é isso vezes o a. Ufa, achei o y em função de a. Finalmente, professor. E agora? Bem, agora é tentar calcular QP em função de y, né? Porque é isso, aquilo é muito difícil, né? Porque isso daqui, ó, é um a sobre 2, né? Isso aqui é um a sobre 2. Então, o QP, ele vai dar igual a 4y menos a sobre 2. Certo, galera? Maravilha. Então, a gente tem que calcular 4y e subtrair aí de 4a sobre 2. Então, nada melhor do que a gente simplesmente calcular, né, o 4y em função de a, né? Esse 120 aqui vai cortar, vai virar um 30, né? E aí, olha que elegante é o que aconteceu aqui no final. Pessoal, eu posso separar essa fração aqui, ó, esse 15 sobre 30 mais raiz de 105 sobre 30, não é isso? E vai ficar isso aqui, ó, meio mais isso aqui. Só que, então isso daqui, né, vai dar o quê? Pô, o QP, ele é 4y menos a sobre 2, não é isso? Que é igual a isso, que é o 4y, menos a sobre 2. Só que, ó, quando você fizer meio vezes a sobre 2, né, vai dar o a sobre 2, então vai cortar isso com isso, certo? E aí, finalmente, a gente acha que QP é raiz de 105 sobre 30 vezes a. Esse vídeo deu muito mais trabalho do que eu imaginei que daria, ficou muito mais longo do que eu imaginei que ficaria, então me dê aquela força, deixa aquele like e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que curte esse tipo de maluquice. E se você quer ver a solução que os cursinhos propuseram, né, link para o nosso grupo do WhatsApp está aqui na descrição. E se você quer ver outro vídeo parecido com esse, um vídeo de geometria espacial, eu vou deixar desse lado um vídeo que eu acho que você vai gostar, e desse aqui vai ter um vídeo que o YouTube acha que você vai gostar. Eu espero que tenha sido útil, um beijo e vai estudar!